Boa noite, gente. Agradecer a presença de todos aí, para mais um dia de estudo, né? No final vamos sortear um DVD, Encontro de Luz, Público Caríssimo, Espírito de Alice Regina, e o livro Richard Simonetti, Depressão, uma História de Superação. Todo mundo já assinou aí? No caderno? Só assinar no caderno, vamos sortear o DVD e o livro. Né? E a gente, nessa sala de aula, com a qual nós estamos frequentando, né? A gente tem um livro na mão. O livro é um amigo que te espera. Ele aberto é um cérebro que te fala. Né? O que é o convite da doutrina espírita é esse, né? Dessa ciência, dessa filosofia, que é o foco no estudo e na prática. A gente, ao entrarmos para essa universidade chamada Espiritismo, só não dá para se diplomar. Conforme, né, a nossa saudosa Elza Paredes falou para o José Raimundo, está no livro, né, que ele colocou no livro, muito além da história, falando dos 90 anos, né, da história do Lar Manuel Pessoa de Campos, do Grupo Espírita Fé e Esperança. Né, que quando o José Raimundo perguntou para a dona Elza, o que é o Espiritismo para a senhora? Aquela senhorinha falou, o Espírito para mim é uma universidade, só que o estudo é intermitente, não dá para se diplomar. Né? Porque nós temos à disposição 5.000 obras, né? Mais de 5.000 obras, e a gente sempre recomenda, né? Porque é muito bom ler um romance legal, bacana, né? Pegar um violência na janela, nosso lar, mas é importante, por se tratar de ser uma ciência, né? É importante buscar as obras básicas, começando com o livro dos Espíritos, né? Que explica de onde nós viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. E depois o livro dos médiuns, que dá para ter uma síntese entre a ligação entre o mundo espiritual e o mundo físico, no qual nós estamos inseridos agora, encarnados. Na sequência vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que trabalha os ensinos de Nosso Senhor no foco que no ensino moral. O ensino moral, aquele que nós ao longo dos séculos escondemos. Né? O ensino moral que nós escondemos porque faltava valores da alma e criamos rituais, cultos exteriores, tudo criação nossa, no passado. E depois desse livro fantástico, vem o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, né? Que tira aquela questão do céu e inferno, né? Eu já estou estudando o céu e o inferno aqui, essa obra fantástica, em 150 anos da sua publicação. Eu fui para as casas espíritas fazer esse trabalho de divulgar esse livro fantástico da doutrina espírita, que esse céu e inferno é um estado de consciência, e nós colocamos, pusemos como uma localidade do outro lado da existência. Para cima é o céu, né? Para baixo é o inferno. A gente não tinha ideia da esfericidade do planeta, né? Tanto que se a gente for fazer furo aqui e for embora fazendo furo, nós vamos sair aonde? No céu, que lá do outro lado, né? Vamos sair lá no Japão, sei lá, mas vamos sair lá do outro lado, né? Então vamos chegar no céu de novo, olha que beleza. Então não tem inferno, não. E céu, inferno, estado de consciência. Após essa obra fantástica, nós vamos buscar aqui o livro A Gênese, né? Que é a pura ciência, né? Que conquista os cientistas. Tanto cientistas foram para a doutrina espírita, ou então foram chamados pela igreja oficial na época para combater o espiritismo. E quando vai estudar as obras básicas, e principalmente a gente, se tornar espírita. Né? O inventor do tubo catódico, que derivou a televisão, William Crookes, tornou-se espírita. Né? Oliver Dodge, inventor do alto-falante, tornou-se espírita. Né? Ernesto Bolzano, né? Esse fantástico italiano, tornou-se espírita. Escritores famosos como Arthur Conan Doyle, inventor de Sherlock Holmes, né? O Cão de Baskerville, quem já assistiu, né? Sherlock Holmes, tornou-se espírita. E tantos outros a gente poderia citar aqui nomes. Né? É importante, né, o cientista lá descobrir que realmente é uma ciência. Agora, para estar nessa ciência, a gente não vai ser de um dia para o outro que nós vamos absorver todos os ensinamentos. Eu estou há 20 e poucos anos na doutrina espírita, eu me sinto ainda, estou no espiritismo, eu não sou espírita ainda. Estou no espiritismo. Posso falar, eu sou espírita, ainda não estou
espírita. Eu não sei a próxima encarnação onde eu estarei. Né? Então eu penso assim, quem é espírita? Eu penso assim, é o Divaldo Pereira Franco. Um Chico Xavier, esse era espírita. Olha o exemplo de quantas encarnações eu ainda terei pela frente. Às vezes eu penso assim, quantas encarnações eu terei pela frente para atingir um naipe de um Chico Xavier, de um Divaldo, que era puro amor. Não estou longe disso. Fico pensando quantas encarnações eu terei pela frente para chegar nesse naipe? É bom pensar. A gente fica pensando, né? É lógico que o esforço é de cada um. Mas a gente voltar 525 anos antes de Cristo, tinha um filósofo que pensava assim, ó, que todo mundo conhece, que já estudou matemática, né? No ginásio, estudamos matemática, que é Pitágoras, né? Que eu não lembro do teorema de Pitágoras. Tem algum professor de matemática aí, não, né? Tem algum professor aí, não, né? Tem algum professor? Ou professora? Tem? Como é que é? A soma dos catetos, como é que é o negócio? Já tem, não é? Já tem real. Não, se faz cola, né? A soma dos catetos. Nossa! Não é? A soma dos catetos? Quadrado do cateto ser igual à soma da hipotenusa. Isso aí. Obrigado pela participação. 525 anos antes de Cristo. Pitágoras tinha um belo pensamento, que era o seguinte: a lógica da vida é sair das rodas das reencarnações. Olha o pensamento dele. Lógica da vida é sair das rodas das reencarnações. E detalhe, ele lembrava de 3 vidas transatas dele. Isso 525 anos antes de Cristo. E aí eu estou trazendo aqui, como a gente está falando de livros, né? Vou trazer 2 livros que poucos espíritas conhecem também. A gente vai passar essa encarnação presente e não vamos estudar boa parte das obras. Né? Do Chico Xavier foram 463 livros, não é isso? Eu acho que eu devo ter lido uns 40, estudar uns 40. O do Divaldo já tem mais de 300 livros editados, publicados. Eu acho que eu não li nem 30 ou 40 também aproximadamente. Né? Mas tem 2 livros importantes para nós espíritas, né, que devemos buscar como diretrizes de segurança para nós. É como eu disse, o livro fechado é um amigo que te espera, ele aberto é um cérebro que te fala. E quando a gente faz uma leitura edificante, a gente se sente, faz uma viagem, porque essa viagem ninguém tira você dela. Você faz uma viagem ao país do sentimento, das emoções, que a literatura espírita te proporciona e que uma boa obra te proporciona, porque uma leitura edificante, uma leitura que constrói. E aí eu estou trazendo 2 livros para a gente dar uma pequena abordagem. Agenda Cristã. Alguém já viu a Agenda Cristã aí? De André Luiz, né? Psicografia de Chico Xavier. E outra obra, Conduta Espírita, também de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. São 2 obras notáveis. A gente conhece muito o André Luiz pelo projeto que ele trouxe para nós, que é a vida no mundo, esse projeto sobre a vida no mundo espiritual, que é justamente começando com o nosso lar e terminando com E a Vida Continua. Né? São uma série de 13 livros. Explica, né, com detalhe a vida no mundo espiritual, como é uma cidade do outro lado, como é que é a existência do outro lado. A gente fala assim, a vida é uma só. É verdade, a vida é uma só. As existências que são muitas. Só isso, só esse detalhe. A vida é uma só, mas as existências é que são muitas. Então, eu já trouxe esse estudo aqui, Agenda Cristã e Conduta Espírita, aqui na Joana de Anjos. Usei até o projetor na época, né, e nós estudamos o primeiro capítulo da Agenda Cristã, que imperativos cristãos, e agora princípios redentores. Então, essa agenda é uma agenda que é um desafio para todos nós, que se diz cristão, de colocar em prática. A agenda cristã não é fácil. A agenda do dia a dia, às vezes a gente anota fazer alguma coisa, hoje eu vou fazer isso, vou resolver aquilo, e às vezes chega no final do dia a gente deixa alguma coisa para trás. Não é comum acontecer isso?
A gente não consegue nem cumprir a nossa agenda, né, profissional, pessoal. E imagina uma agenda cristã que estamos há 2000 anos tentando. Olha só o desafio para todos nós. E André Luiz, nesse livrinho, Agenda Cristã, os parágrafos são muito curtos. E às vezes tem parágrafo com uma linha só, olha só que detalhe. É para a gente fazer o quê? Não é ler ao esmo, é ler e refletir. E reler. Porque quando a gente relê uma obra como essa, a gente vai tentando absorver alguma coisa, para tentar colocar na prática, que é o maior desafio. Porque ler é fácil. Ler é facinho. O problema é a prática. É o maior desafio para nós. Né? Como aí entraria na lógica, conforme Pitágoras falou, né? Que a lógica da vida é sair das rodas das encarnações. Se a gente não fazer por onde, nós não vamos sair das rodas das encarnações. Vai e volta. E acaba chocado. Né? Às vezes o momento que o espírito vai acabar chocado, vai levar aquele choque, tanto choque biológico, não um choque elétrico, né, gente? Não um choque elétrico, um choque biológico. Vai e volta, que acaba, agora cansei de sofrer, agora eu vou querer evoluir. E vai ter, todos nós temos oportunidade para isso. Por isso que essa sala de aula está aberta aí para todo mundo frequentar. Tem aqui mais desencarnado que encarnado, né? E tem desencarnado que está conhecendo acerca da verdadeira vida, que é a vida espiritual, depois foi para o outro lado. Né? É natural. A natureza não dá salvo. E ele coloca assim nesse segundo capítulo, Princípios Redentores: não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. O que é Deus? Né? Kardec deixa bem claro para nós, quando ele questiona, né, a espiritualidade maior, na primeira questão do Livro dos Espíritos. E por que Deus? Né? Qual o significado, né, também, né, a gente tem que entender, para ter Deus no nosso coração, nós devemos ter o quê? Entusiasmo, não é isso? Pessoa que tem entusiasmo tem Deus dentro dela. Vocês conhecem o significado da palavra entusiasmo, né? Vem da palavra grega chamada enteomos. Para dentro, né? Endoscopia, tudo para dentro. Teos, quem estuda teologia estuda sobre o quê? Sobre Deus, não é isso? Mós, a humanidade. Então, Deus dentro de nós, né? É o significado da palavra entusiasmo. Então, se amanhã a Daura aqui, o Douglas falar, vou pintar o centro espírita. O cara que é entusiasmado, que dia? Pô, legal, eu vou trazer o pincel, hein? Eu vou trazer a tinta também. Que dia? Domingo. Vai ser o dia da pintura. Aí o cara que não tem entusiasmo, mas domingo? Pô, domingo não vai dar não, velho. Domingo tem jogo, tem não sei o quê. Mas tem entusiasmo, tem Deus com ele. Agora tem entusiasmo, é isso. Né? Pessoa que para frente pensa positivo. Tem um entusiasmo dentro dele, tem Deus dentro dele. Então por isso que André Luiz deixa já os princípios redentores dessa agenda cristã, essa proposta que ele trouxe para a gente, já mais de 60 anos pela psicografia de Chico Xavier. E ele coloca assim, ó: deseja o bem dos outros, tanto quanto deseja o próprio bem. Será que se a gente deseja o nosso bem, será que nós não gostamos? Como é que você vai gostar do próximo se você não gosta de você? Vai ser difícil. Não é? E é como a gente, mas eu não pedi para estar aqui e tal. Ué, não, pediu. E tem que vir. Né? Será que a gente consegue gostar da gente mesmo? Como é que nós vamos gostar do próximo? Ficar sozinho, fica sozinho. Faz uma análise sozinho. Então a gente tem que gostar da gente primeiro. Isso não é egoísmo não. Não é egoísmo não. Gosta de si próprio para depois sim distribuir amor, distribuir o bem, sem olhar a quem. Por isso que nas obras espíritas, nas casas espíritas, todas as casas espíritas em exceção, tem um trabalho no bem, sem olhar a quem. Você não é, você é espírita? Você é espírita? Vou ajudar. Você é espírita? Não vou ajudar. Tem isso? Não tem isso nas casas espíritas, gente. Casa nenhuma espírita tem. Ou a gente é imperfeito, a gente não acha assim, não é? Então é importante, nessa agenda cristã ele coloca: concorde imediatamente com os adversários.
Não adianta você querer tripudiar, querer discutir. Não adianta alguma coisa? Não adianta. Então a gente é um desafio para nós concordar imediatamente com os adversários, como 60 anos escritos aqui para nós espíritas. E ele coloca: respeite a opinião dos vizinhos. Nós respeitamos? Será que nós respeitamos a opinião do vizinho? E às vezes eu não respeito. Você respeita? Você respeita? Olha só o desafio para todos nós. E ele coloca: evite contendas desagradáveis. Vai contaminar o ambiente, não é? Vai deixar aquela psicosfera pesada, densa, dentro do nosso lar, dentro onde nós trabalhamos. Geralmente acontece essas coisas, né? Ou lá onde nós trabalhamos. Porque ninguém fica na mesma faixa de vibração. Ninguém fica na mesma faixa de vibração. A gente vem para cá, a gente recebe o socorro do alto, sim, e agradecemos a Deus, porque nós inferiores não podemos ir a pontos superiores, mas graças a Deus as esferas superiores vêm até nós que somos inferiores. Graças a Deus, vem nos amparar, vem nos assistir, vem nos incentivar. Vai lá, lembra da mãe de Lísias, quando estava para voltar para a terra, no livro Nosso Lar, que o único receio dela, da reencarnação dela, que se ela iria sucumbir às paixões do passado, e que os amigos espirituais falaram lá de Nosso Lar: pode ir, você vai contar com a gente, nós vamos estar do seu lado, te apoiando. E eles estão indo para nos apoiar, estão torcendo por nós. Ele acreditou em você, acreditou em mim, acreditou em todos nós. Todos estão apoiando. Então, é isso que a gente deve deslumbrar, né? Que nós temos o socorro do alto, e o socorro é para todos. Socorro é para todos. Empreste sem aguardar restituição. Vai emprestar um livro, você vai falar: vai emprestar um livro, devolve. Vai emprestar um CD, não devolve. Hoje acabou de não ter mais CD, né? É tudo stream. Mas emprestar um livro, você não precisa contar com a devolução do livro, né? E mesmo assim, às vezes eu fazia assim: olha, eu uso esse livro para estudo, você pode devolver? Vou até anotar aqui seu nome que eu estou emprestando para ti, e às vezes o livro some, né? Então não tem jeito, mas né? Empreste sem aguardar a restituição, sabe? Porque de repente a pessoa está precisando mesmo de fato, né? Aquilo é importante para ela, se o que você emprestou para ela, de fato é importante para ela, ela utiliza. Faz uma doação, considera que foi um presente, né? E ele coloca: dê seus concursos a boas obras com alegria, né? Então, você vai fazer um evento na casa espírita, vamos fazer com alegria, vamos fazer com disposição, né? Porque a espiritualidade está aí nos auxiliando, nos ajudando. Olha quanto que eles nos ajudam. Já pensou? Quanto que a espiritualidade nos ajuda todo dia, toda hora, né? Nos livrando de certas situações, de cargas negativas que chegam até nós, né? E a gente fazendo por onde, né? Jesus falava: o Senhor falou: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não é isso? A gente só ajudar, é simples. E ele coloca: não se preocupe com os caluniadores, agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribui. Olha só que bacana. Já pensou você agradar todo mundo? Não tem como agradar todo mundo, não. Tem como agradar todo mundo? Não tem como agradar todo mundo. E o senhor e o seu netinho resolveram vender um burro. E falaram assim: pô, vamos vender esse burro, eu estou precisando de uma grana, né? Vamos vender, vamos levar na vila, lá na vila, que é mais fácil. E saiu com um burrinho, os dois. Vendeu o burrinho, então. Aí na primeira esquina já teve um: ei! Sobe em cima do burro, vai levar, nunca vi, olha só, 2 burros carregando um burro, não é possível. Ela falou assim: então vamos subir então em cima do burro. Vamos subir. Aí chegou os dois, na outra esquina um gritou: ô, você não tem pena não? Pô, 2 marmanjos em cima de um burro, coitado do burro, desce do burro.
Aí eles pensaram, olharam um para o outro, vou descer do burro. Não, faz o seguinte, vou descer do burro, você vai, meu burro. Não é? Não, você vai, não, vai você, meu filho. E aí na outra esquina, mais um gritou, garoto, você não tem vergonha não? O pobre coitado do lado do burro e você em cima do burro. Você é novo, deixa ele lá. Ai, meu Deus. É complicado, hein? Troca, não é? Então, dá para agradar todo mundo, gente? Sobe no burro, desce do burro, leva outro, não é? Não é? Não dá para agradar todo mundo, gente. Você não vai conseguir agradar a todos, não é? Não é fácil não. Então, não se preocupe com os caladores, deixa eu falar. Deixa eu falar para lá. Ele coloca, ajude as crianças. É o que nós devemos fazer como pais, devemos ajudar as crianças. Que? Escolinha de evangelização. Escolinha de evangelização. Minhas duas filhas, 1 ano de idade, uma, depois voltar 1 ano, foram para a escolinha de evangelização. Com 18, vocês podem decidir o que vocês querem fazer na vida. Mas já era espírita, já tem entendimento acerca da reencarnação, das vidas sucessivas, da pluralidade das existências, da imortalidade da alma, da pluralidade dos mundos habitados, do mundo espiritual. É legal isso. Então, é porque a responsabilidade dos pais de leva. Não importa o dia, tá frio, não vou levar hoje não. Hoje tem o quê? Leva. É dia de escolinha de evangelização. Leva os seus filhos para a escolinha de evangelização. Desde tenra idade. Porque até os 7 anos, a gente não estuda isso aí, até os 7 anos ele vive mais o plano espiritual do que o plano físico. Então está a importância das escolinhas de evangelização. Independente se é católico, leva para a escolinha da católica, se é evangélico, leva para a escolinha evangélica, se é avô, se é tio, que é o responsável, hoje tem muito órfãos de pais vivos, né? Hoje que mais tem órfãos de pais vivos, não levem suas crianças para a escolinha de evangelização, ajude as crianças, além da escola, óbvio. Né? Não desampare os velhos e doentes, dá carinho, dá atenção, visita. Às vezes a sua visita vai ser o remédio que ele vai tomar aquele dia. Às vezes ele cai no campo da depressão, baixo astral, e às vezes você foi o remédio naquele dia. E ele coloca, pense em você por último, em qualquer jogo de benefícios. Não é fácil não, né? É tudo um parágrafo, né? É uma linha, mas é profundo, né? É profundo. Como pensar, né, na gente mesmo, né? Por último. Às vezes a gente, né, pensa primeiro na gente, isso? Sempre na gente, depois pensar em alguém. Desculpe sinceramente, não guarde mágoas. Mágoas causa doenças. Olha, estude as obras de Joana de Ângeles. Estude as obras de Joana de Ângeles, né? Mágoa, ressentimento, causa doenças. Se aquela doença estava se a gente já vem com aquela predisposição, porque a gente vem com a predisposição de alguma certa doença, mas devido ao que nós fizemos no passado, os karmas, né? A questão das causas que nós causamos lá atrás, e a gente vai acabar, né, antecipando muitas vezes essa enfermidade. Então por isso que tem que estar vigilante, né? E assim, a desculpa sincera, vinda do coração. Não critique a ninguém. Outra coisa difícil de fazer, né? Quando a gente adora apontar o dedo para alguém, mas esquece que tem. Você aponta o dedo para alguém, tem 1, 2, 3 apontados para ti. Ou a gente é igual a pessoa, ou pior do que a pessoa. Porque a gente conhece, se a gente está, né, colocando um defeito, alguma imperfeição no próximo, que a gente conhece e já praticamos isso. E às vezes fomos nós que ensinamos. Essa pessoa difícil do meu lado, meu Deus do céu. Não é você, criatura, que incentivou, ensinou ela a ser assim. Ainda falou com ela, faz assim, ó. Ainda mostra como deve agir. Faz assim, ó. Isso lá atrás, não nessa encarnação, mas encarnações transadas. Você mostrou para ela, e agora você tem que vieram juntos. Tiveram encontrado, se encontraram, e você foi o mestre dela nessa situação. Muitas vezes ocorre isso aí, é simples.
E como nós devemos pagar até o último centavo, como o nosso Senhor falou, devemos pagar até o último centavo. Eu cuidei da área financeira, fui pesquisar quanto vale um centavo, aí eu fiquei assustado. No centavo vale menos que um centavo. Pensou negativo? Já está devendo. Já está devendo. Então, ele coloca ainda: repare seus defeitos antes de corrigir os alheios. Se a gente pudesse fazer, aí vou falar de outro filósofo aqui, Sócrates, concernente a isso aqui: repare seus defeitos antes de corrigir os alheios. Sócrates, né? Ele tinha um belo pensamento: conhece-te a ti mesmo. Quanto mais sei que nada sei. Né? Sócrates tinha esse belo pensamento. Um discípulo chegou perto de Sócrates e falou: eu tenho um negócio para falar de uma pessoa. E a gente é assim, às vezes, não é? Vamos fazer uma fofoca. O espírito não faz fofoca, faz comentário, tá bom? Imagina, se chega uma pessoa, eu tenho alguma coisa, e se a gente tivesse uma antena, a gente colocaria no máximo, né? Já viu aquelas rádios antigas, assim, para pegar, você puxa a antena para tentar pegar, sintonizar, você colocaria no máximo, né? Para tentar sintonizar melhor, porque você quer escutar. Fala aqui, não, me conta aí, me conta aí, que você tem um comentário, você é espírito, né? Você não está fofoca, vai comentário, né? Então esse rapaz chegou perto de Sócrates, e Sócrates estava lendo um livro, levantou a cabeça e falou assim: o que você tem para falar dessa pessoa? Já passou pelas 3 peneiras? E o rapaz: mas 3 peneiras? Não, que peneiras são essas? Claro, são 3 peneiras que tem que passar. Se você me falar sobre essa pessoa, tem que passar pelas 3 peneiras. A primeira peneira é a peneira da verdade. O que você vai falar dessa pessoa? É verdade ou é boato? Ou você ouviu falar? Né? Aí ele falou: se passar pela primeira peneira, se for verdade, vai ter que passar pela segunda peneira, que é a bondade. O que você vai falar, se é verdade, é boa, né? Um motivo especial, um motivo que vai ajudar o planeta, que vai ajudar a comunidade, é uma coisa boa, pode falar. E se é verdade, tem bondade, vamos passar pela terceira peneira? Da necessidade. É necessário que você tem que falar? Vai amparar? Vai fazer o mundo melhor? Se for, né, verdade, bondade e necessidade, pode falar. O rapaz das costas foi embora. A gente age assim. Olha quantos anos esse ensinamento belo de Sócrates, né? Muitos anos antes de Cristo, né? E a gente... Carlos gostava dele. Oi? Zé Carlos. Isso, sempre falava das 3 peneiras, lembra? Até no programa. Então a gente, né, dá um belo ensinamento. Sabe que tem que passar pelas 3 peneiras, né? E não é fácil, né? O que eu falo, essa agenda aqui não é fácil, é um desafio para todos nós. Mas um dia nós vamos fazer isso, colocar em prática todas essas agendas que eu falei. Faltam algumas encarnações aí, mas a gente vai chegar lá. Ele coloca: use a fé e a prudência. Aprenda a semear preparando boa ceifa. Não peça uvas ao espinheiro. Liberte-se do peso de excessivas convenções. Olha a profundidade dos ensinamentos. Muitas convenções, muito aparato, ritual, as coisas. Eu recebi o convite para entrar numa determinada casa, não vou citar o nome aqui, mas determinada casa. Eu falei: cara, já passei dessa fase. Eu acho que eu já queria, até criei esse negócio lá atrás também, eu queria criar, construir, mas vamos mais não quero não. Né? Obrigado pelo convite, mas já passei dessa fase, eu não quero mais ritual não, cansei. Né? Agora é estudo prático, se não puder fazer isso, foi isso, um dia foi isso, eu vou. Eu sei como ainda não é, então te agradeço. Né? Então, a gente tem que aprender o que? Semear,
né? Semear a bondade, semear o bem, ajudar, amparar, sem olhar a quem, como a Casa Espírita faz aqui. O Jânio Jantes faz um trabalho fantástico aqui. Tem trabalho para todo mundo aqui. Tem trabalho para todo mundo, todas as casas. No centrinho lá, a gente faz 12 anos de trabalho na rua. Qual é o legal? Chamava minhas filhas, entra aí. Vamos fazer um trabalho aqui. Ia para a rua. Nunca mais reclamou da vida. De vez em quando eu chamo, vamos fazer o trabalho de rua? Não reclama mais. Não reclama mais. Pois tem trabalho. A Casa Espírita tem trabalho. Ah, você quer trabalhar na Casa Espírita? Terminou a reunião? Então, tem algum trabalho aí pra gente? Tem trabalho, tem estudo e trabalho. Estudo e trabalho. Você vai estudar para aprender a ser melhor. Aprender a respeitar, aprender a se defender das forças psíquicas que nos atrapalham, que nos embaraçam na nossa existência. A perceber e amparar. Às vezes aquele irmãozinho se aproximou de ti, para você auxiliar, para ajudar. Mas que quer te prejudicar? Você é um obsessor. Ah, quando encontrei ela. Encontrei ela, ela pensou que mudou de corpo, eu não ia encontrar, mas encontrei. Não é assim como às vezes acontece? Nas reuniões? Quantas vezes a gente escuta isso? Nas reuniões? Né? Ah, pensou que mudando de corpo, ele pensou que mudando de corpo não ia encontrar, mas agora encontra. Por que encontra? Padrão vibratório. Então, por isso que o estudo é importante. Para a gente poder se autodefesa. A proposta da doutrina espírita, que é a reforma íntima, e ser autêntico, né? Trabalhar a autenticidade, seja onde for. E ele coloca assim, ó, cultive a simplicidade, que é outro desafio, né? Não ostentação. Né? Grande uma vez passou perto de uma joalheria, e estava com aquela vitrine linda, com aquela joia maravilhosa, e ficou sorrindo, lá rindo. E um discípulo chegou, mas você está sorrindo? Eu estou olhando aqui, eu estou pensando aqui, eu não me vejo usando isso e não, eu vejo que eu não preciso dessas coisas. Como é que pode isso? Né? Então, quer dizer, é um belo ensinamento, né? O desprendimento. Mas, de muitos acessórios, e joias, não sei o quê, né? É porque está no resquício da alma também, dos passados, né? Na época do nativo, né, usavam muito os adereços, né? Então é natural e ter esse entendimento também. Aí ele coloca assim, ó, fale o menos possível relativamente a você e a seus problemas, né? Seguir o que é a anatomia humana. Qual é a anatomia humana? Uma boca, 2 ouvidos, quer dizer, escutar mais, tem 2 ouvidos. É para escutar mais e falar menos. Agora no momento não dá para seguir essa questão aqui. E ele coloca, estimule as qualidades nobres dos companheiros. Todo mundo tem um potencial. E quando a gente descobre valores em outras pessoas, a gente tem que estimular esses valores, né? Esses potenciais da alma que todos nós carregamos. E ele coloca, trabalhe no bem de todos, que é outro desafio também, seja no lar, seja na sociedade, seja no trabalho, porque você vai ser a mesma pessoa. A autenticidade que a doutrina espírita que te convida à reforma íntima que a doutrina espírita nos convida. Ser autênticos. Pegar as máscaras e jogar fora. Vai jogando as máscaras fora. Que hoje eu vou para a igreja colocar a máscara da igreja. Eu vou ser um santinho. Bondade, carinho. Não sou assim. Você não é assim, criatura. Joga fora, máscaras, e seja autêntico. Aí é um desafio para todos nós. Se é a mesma pessoa em casa, no trabalho, na rua, vai ficar fácil de viver. Valorize o tempo. Sabe que nós estamos valorizando o nosso tempo nessa presente encarnação? Valorizar o tempo é buscar trabalhos nobres, fazer uma meditação muitas vezes, se preparar, voltar para dentro de si mesmo, né? E depois, né, trabalhos nobres, estudo,
ajudar, amparar. São diversas situações, né? Uma visita amiga a um ente querido, a um familiar, a um amigo. E ele coloca: metodize o trabalho, sabendo que cada dia tem as suas obrigações, não se aflija. É aquele belo pensamento do nosso Senhor, né? Cada dia basta o seu mal. Cada dia basta o seu mal. Vamos viver um dia, né? Até porque, se a gente for sair hoje aqui da terra, continuaremos sendo a mesma pessoa do outro lado de lá. Mas esse estudo aqui na Casa Espírita nos proporciona o que? Menos aflição, menos perturbação. Lá de lá. Nos auxiliará muito, nos ajudará muito nos estudos aqui na Casa Espírita. Não temos dúvida disso. Damos menos trabalho para os amigos espirituais, né? Porque só tem dois tipos de pessoa do outro lado: a que trabalha e a que dá trabalho. Só. Não tem céu nem inferno. Não tem céu nem inferno. Tá? A que trabalha e a que dá trabalho. Só. Sirva toda a gente sem prender-se a pegar as pessoas. Ah, meu marido, ah, minha esposa, minha filha. É? Então, nada de apego. Ai, meu marido, ai, minha esposa. Certo? Isso aí. Lute juntos. Cresça juntos. Trabalhe juntos, constrói juntos. Uma hora, porque é natural alguém na nossa frente, é natural alguém ir primeiro, ou a gente ir na frente. É natural. Dá para combinar assim, vamos encarnar todo mundo, vovô, vovó, papai, mamãe, filho, tudo junto. Dá para fazer isso? Não dá. Né? Não dá para fazer. Uma hora alguém vem na frente, né? Vai chegando. Né? Mas nós vamos se reencontrar. Por isso que o nosso Senhor falava, né? E mais tarde viria o Consolador prometido. E a doutrina espírita nos consola. Nós vamos nos reencontrar novamente do outro lado e voltaremos novamente para cá, juntos praticamente. A diferença de algumas idades, uns vão morar em um determinado lugar, mas vamos se encontrar nos laços, né? Os laços não se perdem. Amplia mais ainda esses laços. Né? Ele coloca: seja alegre, justo e agradecido, jamais imponha seus pontos de vista. Olha só. Jamais imponha seus pontos de vista. Por isso que nós convidamos na Casa Espírita o quê? Ao estudo. Para que a gente possa criar, né? Porque se a gente for buscar aqui, reler novamente esse capítulo, nós vamos ter outros entendimentos. Se você ler esse capítulo, cada um vai ter um entendimento daquilo que ele pode absorver, daquilo que ele pode assimilar, né? Daquilo que ele pode assimilar. É óbvio que eu não vim esgotar o assunto, né? Eu só vim aqui estimular a leitura. Estimular a leitura. E ao buscar essa leitura, que ela seja edificante para cada um de nós. Né? Então esse é o capítulo, já terminou o capítulo da Agenda Cristã, é o segundo capítulo, e agora eu vou entrar no livro Conduta Espírita, que também bem curtinho, bem direto. O André Luiz fala direto para nós, assim, no nosso coração, direto para o nosso raciocínio, que a gente possa raciocinar, e como deve ser o espírita, né? Na sociedade, no trabalho, em casa. No livro Conduta Espírita não tem assim, você vai se vestir todinho de branquinho, né, para se colocar espírita, não tem nada disso. Né? Até porque nós não temos vestimenta na Casa Espírita. Não temos vestimenta. Né? Podemos vir com roupa social, tranquilo, né? Com casaco, com camisa. Não podemos vir praticamente, né, uma roupa sem escrúpulo, né? Social apenas, não tem aquela questão de a exigência, você tem que vir de branquinho, você tem que vir de azul, não tem nada disso na Casa Espírita, não tem isso. Tá? E a gente vai colocar a conduta espírita aqui, então são diversos pontos, né? Conduta espírita perante os sonhos, conduta espírita perante os fenômenos, conduta espírita no lar, perante o lar, perante a sociedade. Então ele dá diversos nortes para nós espíritas.
Mas não é nada difícil, não é nada impossível de se fazer. Eu só vou ler uma aqui, curtinha, porque o tempo já está praticamente nos expulsando para terminar o estudo, né? Ele coloca assim, ó, vou colocar conduta espírita perante a pátria. Quando você me convidar, eu vou falar só esse livro. Vou cansar essa turma aqui. Cada vez que eu vier aqui vai ser um capítulo desse livro. Serve para mim primeiro, né? Os 2 ouvidos próximos é o meu, né? Então serve para mim primeiro. Então, perante a pátria, ele coloca assim: ser útil e reconhecido à nação que o afaga por filho, cumprindo rigorosamente os deveres que lhe tocam na vida de cidadão. Somos devedores insolventes do berço que nos acolhe. Então, a gente vê, nós estamos numa pátria considerada, né, pela espiritualidade maior, que vai ser considerada a pátria do Evangelho, não é isso? Inclusive tem um livro do Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E a gente vê tanta coisa acontecendo nesse país, né, ultimamente, mas está tudo sendo desvelado, gente. Isso é legal. Nós ficava escondido, mas isso é muito bom. Tá? Então, aí o André Luiz aqui nos coloca, dá esse alerta, né? Da gente, se nós estamos encarnados nesse momento, nessa sala de aula chamada Brasil, vamos ajudar. Vamos ajudar a fazer esse país melhor, porque amanhã nós vamos ter que voltar. E talvez vamos ter que reencarnar aqui de novo. Não é? Talvez vamos ter que reencarnar aqui de novo. Então, aquilo que nós destruímos, nós voltamos para reconstruir de novo. Não é que nem aquela música, né? Reencarnação. Né? Se você destruiu, volta novamente para reconstruir. E a gente renasce, às vezes, no próprio escombro que nós destruímos. Se nós atingimos, né, alguma pessoa, uma comunidade, uma sociedade, um município, um estado, um país, rezamos, né, volta as consequências. E voltam as situações que, se a gente tivesse essa informação, né, a gente ia pensar 2 vezes antes de roubar a terra. Né? O Zé Raul Teixeira fala de uma reencarnação de um político. Né? Ele estava viajando, o Zé Raul Teixeira, nesse médio fantástico, né? Tem um mundo espiritual, conversa com o encarnado, com o desencarnado, como se estivessem conversando com o encarnado, né? Igual o Divaldo, igual o Chico Xavier. E ele foi fazer uma palestra num grande centro, no nosso país, e os anfitriões foram buscar ele no aeroporto. Era a hora do almoço. Então ele foi levado a um restaurante. Ele sentou, postou na mesa do restaurante, e lá do outro lado ele viu uma pobre coitada remexendo no lixo, catando comida de lixo. Ele se sentiu muito mal como espírito ali, né, naquele restaurante, climatizado, comida boa, fresquinha. E o espírito Camilo, que é o seu mentor espiritual, se aproxima dele e fala: Zé Teixeira, ela está lá porque ela quer. O psiquismo dela atrai ela sempre para cá. Sabe por quê? No passado, na última encarnação dele, foi um grande político, só que fez mau uso. Inclusive essa avenida aqui, ó, que você está vendo aí, essa avenida bela, leva o nome dele. Por isso que atrai sempre para cá. Porque aqui ela recebe grandes homenagens. Mas ele já entendeu. Entendeu, sabe por quê? Porque também faz serviço de trabalho assim de rua. E eu também comecei a entender, também, depois desse belo ensinamento do Zé Teixeira, entendi. Ano passado, tinha um albergue aqui na cidade, para esse frio intenso nosso aí do inverno, teve. Tinha um albergue na maçonaria. E a gente fazendo um trabalho de rua, tinha 2 moradores de rua que dormem atrás da casa de saúde. Atrás da casa de saúde. Eu cheguei pro Jorge e disse: Jorge, você não vai ali para o albergue, rapaz? Pertinho aqui. Lá de jeito nenhum. Eu tenho meu cantinho aqui, vou dormir aqui. Aí eu lembrei dessa passagem. Falei: não, tá certo. Você tá bem aí? Tô bem. Inclusive o pessoal da prefeitura, quando veio aqui, eu saí correndo, subi as escadaria do hospital aqui. E quando eles foram embora, nós voltamos para o nosso cantinho. Aí eu falei: não, tá certo, você que se sente bem aí, pode ficar. Não precisa ir lá não, fica aí. Tinha um outro lá do Pilões, né, aqui da Pão do Açúcar. Consegui uma casa para ele ficar caseiro.
casei num sítio, largou e voltou para a rua de novo. Eu cheguei para o senhor Irineu, entende o senhor, só quer ficar aqui? Nós vamos estar sempre passando aqui já, para você ver. Não adianta, poxa. É o psiquismo. E é o que André Luiz trata muito bem no livro Ação e Reação, a zona do remorso. Leia esse livro, e especificamente esse capítulo chamado A Zona do Remorso. Quando bate o remorso. Quando bate o sentimento de culpa que você não sabe de onde vem. Bate o sentimento de culpa. Às vezes não é de uma ação feita, não nessa vida atual, em vida transatas, ou na espiritualidade antes de reencarnar, porque nós trazemos fraquezas milenares, não é fraqueza dessa existência, são fraquezas milenares, nós trazemos no bojo da nossa alma. Ele coloca, somos devedores insolventes do berço que nos acolhe, porque às vezes nós reencarnamos em determinado. Se nós, a comunidade, um povo, que é conivente com o governo em roubar, ou prejudicar, ou escravizar outra nação, somos corresponsáveis. Somos corresponsáveis. Por isso que ele coloca aqui, somos devedores insolventes do berço que nos acolhe. Como? Através das reencarnações. E ele coloca, no desdobramento das tarefas doutrinárias, se salvaguardando os patrimônios morais da doutrina, somente recorrer aos tribunais humanos em casos prementes e especialíssimos. E a gente vê, às vezes o espírito, eu vou colocar a empresa tal na justiça, para ganhar dinheiro. Eu falei, cara, aqui, e fala um negócio, a gente faz outro, ser oportunista. Às vezes não foi a empresa que eu olhei, foi um funcionário, um colaborador, você vai prejudicar, às vezes vai ser mandado embora, aquele pai de família, por causa de você, pela causa da ganância. E ele coloca ainda, situar sempre os privilégios individuais aquém das reivindicações coletivas, em todos os setores. E olha só o que está acontecendo hoje no país aí, uma reforma da Previdência. Uns querem, não, eu quero mais direito que o outro. Não, minha profissão é melhor do que a outra. Olha só. Como se fossem crianças são na infância moral, podemos assim dizer. Estão na infância moral. Estão na infância moral. Ele coloca, erguer-se a felicidade imperecível de todos, do pedestal da renúncia de cada um. Cooperar com os poderes constituídos e as organizações oficiais, empenhando-se desinteressadamente na melhoria das condições da máquina governamental no âmbito dos próprios recursos. Um ato simples de ajuda pessoal fala mais alto que toda crítica. Não é alerta que André Luiz vai nos passando aqui, principalmente para nós espíritas. Se a gente for, estivesse lá no congresso, tivesse 20, 50 espíritas lá que não tem, quem sabe, nunca teria bancada espírita. Isso a gente não ia ver, não. A bancada ia chamar Brasil, o partido ia chamar Partido do Brasil. É isso que falta. Mas nós vemos bancada o quê? Não sei o quê, bancada evangélica, bancada não sei o quê. Cada um puxando para o lado, só para o seu lado. Olha o egoísmo, olha o orgulho. Se esses cidadãos que agem assim soubessem das consequências, tiraria do próprio bolso para ajudar. Não é desviar um ceitil. A gente não sabe o efeito disso. Nós não sabemos o efeito disso a prejudicarmos um país. Sabemos? Não sabemos. A prejudicar uma nação, a prejudicar uma comunidade, um bairro, um município. Nós não sabemos o efeito disso. Mas, não. A gente está até falando do plástico antes de começar aqui. Não, que agora, essas pessoas, que plástico, que a maior parte está aí acreditando que vai viver só essa única existência. Que daqui 50 anos não vai estar aqui. Não é? Daqui 50 anos não estou aqui mesmo, vou esquentar a cabeça, vou jogar esse plástico aqui mesmo, vou jogar isso aqui para fora, não vou me preocupar para quê? Daqui 40, 50 anos não estarei mais aqui? Quem disse?
Quem disse, né? Não vamos colher aquilo que nós semeamos, né? Então falta essa reflexão. Óbvio que estamos chegando no finalzinho e o André Luiz encerra esse capítulo assim, ó, a mensagem do nosso Senhor Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ensinamento do nosso Senhor, quando ele foi lá indagado lá pelos fariseus religiosos da época, tentando prendê-lo, né, quando ele indagou, né, sobre Roma, né, o povo judeu subjugado por Roma. Então era uma armadilha, e olha que o ensinamento de Jesus, igual como né, atira a primeira pedra que a gente tiver pecado. Também tentaram outra armadilha para o nosso Senhor Jesus. Não é fácil, a gente não é fácil, né? E a gente fala assim, você está falando de reencarnação, de vidas, né? Ninguém voltou de lá, ninguém não escuta isso? Não é? Ninguém voltou de lá para falar que a vida existe. Ninguém. Aí eu pergunto para a pessoa, você é cristão? Eu sou cristão, sou evangélico, frequento igreja, eu sou católico, frequento igreja. Você é cristão, né? Então vamos ver 3 situações aqui, só 3 situações, porque eu não decoro capítulo e versículo não. Então, nosso Senhor Jesus vai lá na Bíblia, vai lá no Evangelho, está lá no Evangelho. Ele conversou com quem no Monte Tabor? Moisés e Elias. Espíritos. Não voltou? Você é cristão mesmo? É cristão? Você é católico é cristão? Você é evangélico é cristão? Então vou te dar a segunda situação. Depois da morte de Nosso Senhor Madeiro, ele reapareceu os que choravam. Ele apareceu com uma mulher. Porque a mulher naquela época era tratada como coisa, né? Não é isso? A mulher era tratada como coisa naquela época. Quando vocês vão buscar então, o primeiro livro lá, a Gênesis, está lá, né? Deus criou quem primeiro? A maternidade é tão bonita, né? Mas Deus criou quem primeiro? O homem. Machismo, né? Depois a mulher. E quando vai criar a mulher, qual a pior carne para fazer churrasco? É a costela? Foi criada a costela ainda, né? E depois quem pecou primeiro foi homem ou mulher? Mulher. Machismo, né? Mas então nosso Senhor apareceu primeiro para uma mulher. A maior apóstola que esteve, né? Só leu o Evangelho de Maria Madalena, que estava escondido em Nag Hammadi, graças a uma bondosa alma, um padre que escondeu esse Evangelho, o Evangelho de Tomé, de Maria Madalena. E depois, em 1942, lá no Egito, remexendo lá, os agricultores remexendo a terra, descobriram esse vaso fantástico. E estava lá o Evangelho de Maria Madalena. Ficou lá do Nosso Senhor o tempo todo. Por isso que ele reapareceu para ela, porque ela era evangélica. E reapareceu para os apóstolos. Então, você é cristão mesmo? É? Você é cristão? Então, eu vou te dar o terceiro ponto. Para a gente encerrar, porque tem muitos, mas eu vou falar só o terceiro para a gente concluir. Saulo de Tarso, primeiro perseguidor do cristianismo, primeiro perseguidor dos cristãos, primeiro a condenar um cristão à pedrada, o Estevão. Ao ouvir falar que em Damasco tinha um profeta, Ananias, que estava pregando o cristianismo, juntou ele e os seus principais soldados para prender Ananias em Damasco. Quando estava no meio do caminho, quem apareceu? Olha que Jesus já tinha partido. Quem apareceu em forma de luz, que até cegou ele nos primeiros momentos, foi nosso Senhor Jesus. Eu sou em espírito com ele. Pedro, por que me persegues? É um dialogar, né? O que queres que eu faça? E aí nosso Senhor falou, vai a Damasco. Aguarde lá que você vai receber uma visita que vai te esclarecer e vai te curar essa visão sua. Quando ele vai para Damasco, depois do reaparecimento do nosso Senhor Jesus, que diz que nunca ninguém voltou de lá, né? E quem diz geralmente fala que é cristão. Quando ele estava lá numa pensãozinha lá, quem chega lá
na pensão para visitá-lo e curá-lo lá da visão, o profeta Ananias, que chegou e falou assim: quem me mandou aqui foi nosso Senhor Jesus, que falou que você estava aqui me aguardando e pediu para mim te dar um passe. Ele deu o passe e Saulo de Tarso começou a vir. E ali ele se tornou cristão a partir daquele dia. Então assim a gente está encerrando, desculpa avançar um pouco o horário, né? Mas aí a gente, por isso que eu falo do esclarecimento, né? Porque a gente, as pessoas falam que é cristão, muitas vezes fala assim, igual o livro de Dan Brown, Código da Vinci, coloca Jesus como uma pessoa comum, igual a gente, imperfeito, igual a nós. Quem leu o Código da Vinci? Foi muçulmano? Foi budista? Não, foi chamados cristãos. Olha a diferença. Então, para nós espíritos, se alguém querer amanhã indagá-los, questioná-los com quem voltou de lá, dá esse exemplo. Dá esse exemplo. E aí você pergunta: você é cristão ainda? Então faz a gente refletir. A doutrina espírita convida a reflexão. Tirar o véu da letra. Tirar aquilo que nós guardamos ao longo de séculos e não tivemos a coragem de encarar, porque faltavam valores morais, valores da alma, né? Então era mais fácil criar rituais posteriores. Agradeço a atenção de todos. Lógico que eu não vim esgotar o assunto, eu convido a todos à leitura do livro, né? Agenda Cristã e Conduta Espírita. Não sei se tem na livraria aqui, eu sei que está difícil a impressão desse livro, tá? Pela FEB, mas vocês podem baixar, como baixar até gratuitamente, até pelo tablet. Se tiver, pode baixar. Agenda Cristã e Conduta Espírita. É um livrinho pequenininho, fácil leitura. Você quer falar alguma coisa? Se pergunta esse contrato, né? Eu fico em dúvida, pode tirar minha dúvida, porque a mulher vai começar. Essas perguntas que eu pedi no destino. Aí os outros explicam o destino a gente sabe, né? Aí eu não sei responder. O destino é o seguinte. Como espírito, né? O destino está em nossas mãos. O destino está em nossas mãos. Um discípulo chegou perto de um sábio e falou assim: vou pregar uma peça nesse sábio. Vou levar um pássaro e vou perguntar ao sábio: esse pássaro que está na minha mão, ele está vivo ou está morto? Se ele falar que está vivo, eu mato ele, abro a mão, vai estar morto. Se ele falar que está morto, eu abro, ele vai voar. E o sábio, ele foi, né, junto à praça pública, chegou perto do sábio: eu quero fazer um desafio a ti, mestre. Eu quero saber se esse pássaro que está na minha mão, ele está vivo ou ele está morto? E o sábio falou assim: o destino desse pássaro está nas suas mãos. O destino nós podemos mudar. Está no livro dos Espíritos. Se a gente veio para uma encarnação, às vezes para perder um braço, dependendo da nossa conduta, às vezes nós perdemos só um dedinho, ou às vezes só a ponta da mão. Leia uma obra do Humberto de Campos que fala da reencarnação do Senhor de Engenho, que viria para perder um braço e só perdeu um dedinho. Porque, sabe por quê? Nosso Senhor fala. E por que nós podemos mudar o destino? Porque o amor cobre a multidão de pecados. O espírito desencarnado, o espírito, ele volta, ele falou, eu fiquei em dúvida, ele volta como espírito ou volta sem... Você fala assim, hoje está no espiritismo. Não, você é espírito. Isso. Então foi para a espiritualidade. Mas não sabe que não vai voltar não, né? Não. Nós não sabemos. Voltar, nós vamos voltar, eu acho. Eu acho que todo mundo vai voltar aqui. Vai voltar espírita mesmo. Não. Você pode vir com os conceitos espírita reencarnado, às vezes, numa determinada religião, numa casa onde já está uma determinada religião. A gente até se pudesse interferir, deixa eu reencarnar numa família espírita. Às vezes a espiritualidade ajuda. A espiritualidade ajuda e faz a pessoa reencarnar numa família espírita. Mas muitas vezes, talvez essa não será a nossa necessidade do outro lado, quando nós estivermos lá, olhar nosso livro de débitos, nosso carneiro, meu Deus, eu assim, me equivoquei aqui, eu tenho que acertar com fulano, tenho que acertar com ciclano.
E estou aonde? Vou reencarnar agora em Salvador, na Bahia. De repente me leva para lá, de repente vou para o centro de Umbanda, mas aí o que eu vou acontecer? Eu vou levar esse conceito, essas ideias que vão estar inata em nós, essa ideia vai estar inata na gente, dependendo do que a gente assimilou e colocamos em prática, isso aflora com facilidade. Quando a gente faz mau uso da inteligência, a gente é tolhido muitas vezes. Uma pessoa que consegue falar 4, 5 línguas fluentemente, usa indevidamente esse processo, né, da tradução, engana, na próxima encarnação vem tolhido, não consegue falar muito mal a língua nativa, onde ele nasceu. Né? Se a gente faz mau uso de uma parte da inteligência, a gente é tolhido. Né? Mas, é o que eu te falo, o amor cobre a multidão de pecados. Se a gente fazer com merecer, vir num lar espírita, já vai ser meio caminho andado para chegar próximo do Chico Xavier, entendeu? Mas a gente não precisa nascer num lar espírita. Esses ensinamentos vai estar dentro da gente, vai estar inato, a gente vai questionar. Muitas vezes, se chegar num local onde tem muito ritual, a gente vai acabar colocando em questão aqueles rituais, aqueles ensinamentos e tentar, devagarzinho, colocando esses ensinamentos que nós estamos aprendendo aqui. Os espíritos passam para Kardec o seguinte: Kardec faz que aí vai só finalizar. Kardec pergunta aos espíritos: o espiritismo é a religião do futuro? Os espíritos falam: não, não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Porque tudo que nós estamos aprendendo aqui vai para as casas religiosas, entendeu? Então, a partir do momento que a gente conseguir assimilar todos os ensinamentos.